Efésios capítulo 1, versos 7 a 14. Acompanhe, mesmo assentado como você está, acompanhe na sua Bíblia. O texto fala assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Eu quero inicialmente recordar, nós já fizemos isso semana passada, mas apenas uma recordação aqui das duas principais divisões da carta aos Efésios. É importante que a gente, olhando para essa carta, entenda como que ela foi estruturada, né? Como que isso foi montado, né? Quando foi originalmente escrito lá. Então nós temos basicamente duas grandes partes na carta aos Efésios. A primeira parte é o capítulo de 1 a 3, ou são os capítulos, né? De 1 a 3. Esses capítulos de 1 a 3, nós encontramos neles os conceitos que nós precisamos reconhecer. Como eu disse semana passada, esses conceitos, eles existem, são coisas estabelecidas por Deus que nós precisamos reconhecer. Nesses capítulos de 1 a 3, existe uma expressão que se repete. Se você fizer um exercício de leitura, você pode ir grifando na sua Bíblia, né, para ver quantas vezes aparece essa expressão em Cristo. Muitas vezes ela se repete. O capítulo de 4 a 6... esses capítulos falam de práticas que nós precisamos vivenciar. Isso não existe, né? A gente que tem que fazer existir. Então, por isso nós estamos chamando essa série de Vida nos Trilhos, porque os trilhos já existem, Deus estabeleceu, são os conceitos do capítulo 1 ao capítulo 3. E a vida é a nossa rotina, que nós precisamos colocar nesses trilhos, né? Para que a gente possa cumprir, então, a vontade de Deus. Você vai reparar que nesses capítulos, de 4 a 6, existe um verbo que se repete. Se você fizer um exercício de leitura e for grifando lá, você vai encontrar em vários tempos verbais, né, ou modos verbais também, você vai encontrar esse verbo andar, né? Sempre falando do andar, dessa caminhada, dessa vida com Cristo. No último domingo, nós vimos que a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, já que nós estamos na parte do reconhecimento, né, dos conceitos, a primeira coisa a reconhecer, nós vimos semana passada, é que existe um plano perfeito de Deus e nós fazemos parte desse plano. Hoje, eu quero te conduzir na reflexão de que a segunda coisa que nós precisamos reconhecer é que existe um tesouro da graça de Deus. E esse tesouro está aberto, ele está disponível para mim e para você. Amém? E nós vamos caminhar um pouco mais nesse capítulo 1, entendendo um pouco sobre isso. Existe um autor chamado o Packer, né, que ele diz assim, é um livro dele chamado Vocábulos de Deus, é um livro lançado em 2017, aqui no Brasil pelo menos. Mas uma parte desse livro, uma frase do livro diz assim: no Novo Testamento, graça é uma palavra de importância central de fato. É palavra-chave do cristianismo. É importante que eu e você entendamos isso. Graça é uma palavra que, se você arrancar do Novo Testamento, perdeu-se o sentido do cristianismo no Novo Testamento. Porque o cristianismo que o Novo Testamento aborda, defende, é o cristianismo da graça.
De modo que a palavra graça, ela tem uma importância central. E todo o Novo Testamento, toda a obra de Cristo no Novo Testamento, descansa sobre graça, sobre o conceito de graça. De acordo com o Evangelho de João, por exemplo, se você ler João 1,17, vai dizer que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça é algo que perpassa todo o Novo Testamento. Nós precisamos entender isso. E entender o que é graça, né? O mesmo autor que eu citei, o Packer, ele diz que a graça é o sumário e a substância da fé do Novo Testamento. Então, graça resume toda a fé do Novo Testamento, e graça é a substância da fé do Novo Testamento. E é importante que eu e você entendamos isso. Nesta carta aos Efésios, Paulo, ele estava dizendo que tudo que Deus fez em Cristo foi de acordo com as riquezas, ou com o tesouro da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Ou seja, em Cristo, Deus abriu o seu baú, e esse baú de reservas de Deus, que Paulo chama de riqueza ou tesouro da graça, diz que Deus abre isso, Ele distribui, Ele despeja, Ele derrama sobre nós. Só que nem sempre eu e você a gente entende isto. Por isso que é importante entender os conceitos, os trilhos, para a gente colocar a nossa vida nesses trilhos. Eu quero que você entenda hoje esse trilho, o trilho da riqueza da graça. Esse trilho do tesouro de Deus. Um baú de Deus que Ele abre e despeja sobre nós, que está disponível para mim e para você. E é importante que eu e você possa contemplar isto e aplicar isso de alguma forma em nossas vidas. Então a pergunta de hoje é: o que tem nesse tesouro da graça, né? Que Ele despeja sobre nós? Se é um baú de reserva de Deus, quando Deus derrama isso sobre nós, o que cai? O que tem lá? É isso que Paulo está discorrendo aqui. Em primeiro lugar, uma forma bem didática, eu quero te dar 3 palavras que começam com um P, tá bom? Só para você guardar bem facinho. Primeira coisa que tem nesse tesouro da graça é o propósito de Deus. Olhe lá, versículos de 7 a 10, diz que nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos entender tudo isso. Paulo estava instruindo os crentes daquela época que as suas práticas de vida, elas seriam transformadas se eles reconhecessem que Deus está cumprindo os seus propósitos. E claro que isso vai mudar a minha e a sua vida, se nós reconhecermos isso. Deus está cumprindo os seus propósitos. Porque senão a gente vai achar que nós estamos largados na vida, né? Aliás, existem correntes teológicas que vão muito nesse sentido, de pensar assim, que Deus criou o mundo, criou as pessoas e abandonou. Deus foi embora, né? É nesse sentido, né, que aqueles, acho que são 2 filmes, né? Deus não está morto, né? Eles meio que tentam brigar contra isso, né? Essa ideia de que Deus morreu, que Deus fez tudo o que tinha que fazer e foi embora. Porque o Adão e a Eva lá pisaram na bola, então Deus falou assim, não quero mais saber disso aí, né? E foi embora, nós estamos aqui largados nossa própria sorte, né? Mas a Bíblia diz que não, que nós estamos vivendo aquilo que é propósito de Deus. Deus está cumprindo os seus propósitos. O R.C. Sproul, né, um outro autor, ele diz assim, e quanto mais entendemos o que Deus fez por nós, pecadores, mais dispostos somos a fazer o que Ele exige. Percebe a importância de entender o que Deus faz por nós, o que Ele está fazendo por nós? Porque quanto mais eu e você entendermos o que Deus fez por nós e continua fazendo,
mais dispostos nós seremos ou estaremos a fazer o que Ele exige que a gente faça. Porque dá gosto de viver para um Deus vivo, né? Para um Deus que interage comigo e com você. Diferente de interagir com um Deus que morreu, né? Que nos abandonou, que nós estamos entregues à própria sorte aqui. Então, o propósito, o intento, a intenção de Deus é fazer com que tudo o que aconteceu e acontece aqui, em algum tempo que só Ele sabe, só Deus sabe, que é chamado aí da plenitude dos tempos, né? Tudo isso vem a convergir para estabelecer o Filho dele, Jesus, que foi humilhado enquanto esteve nessa terra, mas tudo que Deus está fazendo tem essa intenção de convergir para Jesus, para que um dia, esse Filho dele que foi humilhado aqui na terra, seja colocado como o cabeça de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? E é importante que nós entendamos isso, que Deus tem essa proposta, Deus tem esse intento, essa intenção. O que Ele está fazendo é fazer com que tudo venha a convergir para que o Filho dele, que foi humilhado aqui, venha a ser glorificado como cabeça de todas as coisas. E o propósito de Deus caminha nesse sentido. Só que o que Paulo está dizendo é que esse propósito de Deus, de estabelecer o Filho dele como cabeça de todas as coisas, nos inclui. Por quê? Porque ele diz que inclui a minha e a sua redenção. Paulo está dizendo que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava cativo no pecado, e o bom propósito de Deus, então, envolve soltar esse homem e perdoar o seu pecado. Isso está na esteira do propósito de Deus. Não é bonito isso, né? Imaginar assim, que Deus criou todas as coisas, nos criou, não nos abandonou. Deus está estabelecendo os seus propósitos. O propósito principal de Deus Ele precisa pegar tudo o que acontece aqui nesta terra, Ele precisa convergir isso, para que o Filho dele que foi humilhado aqui, venha a ser glorificado, Ele se torne então o cabeça de todas as coisas. Deus quer que Jesus seja isso, seja visto assim um dia, como o supremo rei. Ele é dono de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é a cabeça de todas as coisas. Só que para cumprir esse propósito, Deus olhou para a sua criação, para os seus filhos, e viu que os seus filhos estão presos no pecado. Então o que Deus faz? Ele inclui nesse propósito que Ele precisa soltar essas pessoas, libertá-las do pecado, para cumprir então o seu propósito. Amém? É complicado isso, né? Não é complicado, né? Dá para entender. Que Paulo ele é muito teológico, né? E eu sei que a gente prefere muito mais conversar sobre como é que eu vou enriquecer amanhã, como é que eu vou, né, ser curado da minha doença até sexta-feira. A gente prefere essas coisas mais práticas assim, né? Mas a questão é que Paulo está nos dando aqui elementos muito importantes sobre os quais a gente precisa firmar a nossa vida. Então a gente fica para lá e para cá, né? Toda hora. Cada hora está atrás de uma coisa nova, de uma novidade. Mas Paulo aqui quer que a gente estabeleça a nossa vida cristã sobre verdades eternas, trilhos que Deus já colocou. Veja que o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, lá em Romanos 3, 20 a 26, olha que belíssimo discurso que ele faz lá, dizendo assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, Paulo está dizendo lá aos Romanos, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha quanta coisa que Paulo está dizendo. Não adianta querer obedecer à lei, achando que por isso nós vamos ser justificados. Ele está dizendo, não, agora vem uma justiça que ela vem de Deus. Deus olhou para nós e foi lá e nos tirou, um alvará de soltura, né? Que Deus nos solta das amarras do pecado. O mesmo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, dizendo assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Paulo nos faz entender a suficiência de Cristo para tirar-nos do pecado. Nós precisamos entender isso. Cristo é suficiente para nos tirar do pecado. Esse é o propósito de Deus, né? A primeira coisa que sai do tesouro da graça é isso. Paulo mostrou que nesse tesouro da graça sai esse propósito divino de nos resgatar da condenação. Condenação essa para a qual o pecado está querendo nos arrastar. E Paulo está dizendo, existe um tesouro da graça que Deus derramou sobre nós. E nesse tesouro tem esse bom propósito de Deus. O propósito de nos redimir, de nos soltar, de não deixar essa continuação desse arraste, né, que o pecado está fazendo em direção ao inferno. Ele está dizendo, eu preciso tirar pessoas de lá. E Deus faz isso, está nos tirando de lá. Amém? É para glorificar de pé, não é? Quando a gente pensa em algo assim, né? Olha o que Deus está fazendo. Isso é trilho. Você não precisa fazer nada disso. Deus já fez, né? Um trilho. Você só precisa colocar a sua vida nisso. Entender isso. Deus já fez isso por nós. Do tesouro da graça sai o propósito de Deus. Segundo lugar, o que tem mais nesse tesouro? No tesouro da graça também tem um plano de Deus, que é mais que uma intenção. Porque intenção é aquela coisa assim, eu estou querendo, sei lá, reformar a casa. Isso é só intenção, isso é propósito, né? Agora, plano é quando você diz assim, vem cá, pega um papel, uma caneta, né? Chama o pedreiro, pergunta quanto custa, e aí você começa a fazer um planejamento. Então Deus não tem só uma intenção, Deus tem um plano, Deus tem um planejamento. Olha lá, versículo 11 e 12, dizem assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, o texto nos faz entender não só a suficiência da salvação em Cristo, mas a eficiência da salvação em Cristo. Essa salvação em Cristo, ela é eficiente através de uma intervenção graciosa de Deus. Faz parte de um planejamento que Deus se encarregou de fazer. Lembra, a Bíblia diz em vários lugares que não há um justo nenhum sequer. O homem é incapaz de por si só se salvar. O próprio Jesus ensinava que para que a gente possa entender o pecado, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, não é? Então Deus teve que fazer um plano. Qual é o plano de Deus? Eu vou ter que tornar essa salvação eficiente, porque ela é suficiente. O que Jesus fez na cruz é suficiente para pagar o pecado do mundo inteiro. Lembra? João Batista olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Mas a questão é, como é que essa salvação que é suficiente para todo mundo, ela pode ser eficiente nas pessoas? E Deus então torna essa salvação eficiente escolhendo as pessoas, não é? Ele torna isso eficiente quando ele faz um planejamento. Eu preciso salvar algumas pessoas. Eu preciso soltar essas pessoas das amarras do pecado.
Algumas versões, elas traduzem a expressão nele também fomos escolhidos, por nele fomos feito herança. Por que faz isso? Porque a expressão grega remete a essa ideia do Antigo Testamento, quando Deus chamava Israel de sua porção, ou chamava Israel de sua herança, trazendo esse conceito de que Deus nos resgatou para nos tornar o seu povo, a sua propriedade, algo que pertence a Ele. É importante compreender que o texto de Efésios, Paulo, ele se movimenta entre esses pronomes nós e vós. Eu sei que a gente às vezes faz uma leitura da Bíblia sem prestar muita atenção nessas coisas, mas presta atenção para você ver. Leia Efésios e perceba assim, que ora Paulo fala de nós, ora Paulo fala de vós. Alguns estudiosos, muito mais inteligentes do que eu, dizem que isso se refere, quando fala nós, ele está falando dos judeus, quando fala vós, está falando dos gentios. Se assim for, os que primeiro esperavam em Cristo foram os judeus fiéis, são os primeiros, que esperavam a promessa, esperavam o Messias. E, por consequência, nós somos os outros, os que vêm depois desses primeiros que creram. Observe que o versículo 13 vai começar assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou como traduziu aquela versão da Revista Corrigida, em quem também vós estáis, e daí vai seguindo o texto lá. Ou seja, se estiverem certo de que quando Paulo fala de nós, está falando de nós judeus, porque ele era judeu. Quando está falando de vós, ele está falando de vós, os gentios, os não judeus. O que Paulo está dizendo é que nesse tesouro da graça, a gente pode encontrar um propósito de Deus, mas a gente pode também encontrar um plano de Deus. E esse plano de Deus, aqui que vem a coisa mais maravilhosa, encantadora, é que tem um programa de salvação de Deus, onde primeiro ele chama os judeus, mas nesta linha do tempo de Deus, ele coloca nós, os que não somos judeus. Ele nos inclui. Isso nos lembra muito o que João escreve lá, falando sobre Jesus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ou seja, olha que plano que Deus traçou. Eu separo um povo que é minha propriedade, é o povo de Israel. São predestinados para isso. Desde lá dos tempos antigos, Deus vem separando pessoas para isso. Só que esse povo judeu rejeita o Messias. Aí Paulo está dizendo assim, o que Deus faz? Deus coloca nesta linha, nesse programa de salvação de Deus, no plano dele, ele insere então pessoas que não são pessoas do povo judeu. E ele faz dessas pessoas também a sua herança, também sua propriedade. E eu e você, nós deveríamos nos maravilhar com isso. E você deveria voltar para os evangelhos e ler vários textos onde Jesus mostra isso. Que pessoas que não são do povo judeu, elas procuram Jesus, e os discípulos de Jesus incentivam Jesus a rejeitar essas pessoas, e ele acolhe, e ele abraça, mostrando isso, que no plano de Deus, tem também pessoas que não são do povo judeu. Lembra que quando Abraão foi chamado, Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso já estava no plano de Deus, E eu e você devemos glorificar a Deus por isso, porque nesse tesouro da graça tem um plano, e eu e você fazemos parte desse plano de Deus. Deus tem um propósito, mas Ele também tem um plano. Em terceiro lugar, o que mais tem nesse tesouro da graça?
também tem o penhor de Deus, né? Versículos 13 e 14, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo revela como se dá o processo, como é que se dá esse esquema que garante a salvação eterna. Paulo diz que nós precisamos ouvir a palavra da verdade. Por isso que é importante ter pessoas que preguem a palavra da verdade, né? Porque as pessoas têm que ouvir essa palavra da verdade. Paulo também diz que nós precisamos crer na palavra da verdade. É preciso exercer fé, acreditar que essa palavra da verdade é verdade, né? É Deus falando através da palavra. E Paulo diz que é preciso também ser selado com o Espírito Santo. No tesouro da graça tem uma garantia, tem um penhor de Deus. A palavra grega arrabon, né? Essa palavra arrabon é um conceito dos mercadores fenícios, que os gregos acabaram adotando essa palavra para fazer referência ao pagamento parcial de alguma coisa, para assegurar o pagamento total, é um penhor, né? Até hoje tem essa ideia do penhor. Tem bancos, por exemplo, que tem lá a área do penhor. Então você pode pegar um empréstimo no banco e deixar alguma coisa penhorada lá. O penhor é a garantia que você vai pagar tudo, não é? Na verdade, nós compramos casa, acho que até hoje é assim, né? Quando você compra uma casa financiada, a tua casa está penhorada, não é? É assim que fala? É isso que nos Estados Unidos usa hipoteca, né? Acho que aqui é penhor, né? Você deve que a casa está penhorada. Por quê? Porque aquele bem é a garantia que você vai pagar. Se você não pagar, eles tomam a casa de você, né? Porque ela está penhorada, é um penhor, é uma garantia. Então é esse conceito que Paulo está usando aqui. Conceito conhecido pelos gregos, né? Herdado dos fenícios. Essa ideia de que há algo que tem ali que garante que o restante vai ser pago. Está garantido. Paulo vai se referir ao mesmo penhor, ao mesmo conceito, no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, quando ele diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 1, versículos 21 e 22, Paulo vai dizer assim: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, como penhor. Esse é o processo de Deus. Quem ouve e crê no Evangelho, ele sela. E esse selo é o penhor, ou a garantia de que nós temos um dono. É a Ele que nós pertencemos. Cuidado para não confundir selo com selo de carta, né? Porque o nosso conceito, nós temos muito o selo de carta. O selo de carta é uma coisa que nem sei se usa mais, né? Usava antigamente, né? Para selar uma carta, né? Aqui tem muito mais a ver com o penhor, com o selo real, com algo inviolável. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Está marcado. Talvez, para o nosso contexto, a gente entenderia melhor se a gente pegasse aquela ideia do gado marcado, sabe? O fazendeiro lá que tem o gado, e o gado dele é marcado. Um ferro quente, vai lá e está cravado na pele, né, no couro do boi lá, que aquele boi pertence àquela fazenda, àquele dono. Então o que Deus fez foi cravar em nós um sinal, uma marca, que nós pertencemos a Ele. Ninguém mexe nisso, né? Porque nós somos propriedade dEle. Então entenda, para que as nossas vidas entrem nesses trilhos de Deus, nós precisamos reconhecer o que Deus já fez.
Eu quero que você entenda hoje, Deus tem um tesouro de graça, um tesouro da graça. Nesse reservatório de Deus, nós podemos encontrar algumas coisas. Nele, a gente pode encontrar uma intenção divina de tirar o homem da escravidão do pecado. Esse é o propósito de Deus, né? Deus está fazendo isso. Está tirando pessoas do poder do pecado, como nós cantamos aqui, né? Também nesse reservatório de Deus nós encontramos um plano de Deus. E esse plano de Deus é de nos colocar na sua linha do tempo, no seu programa para a história. Deus nos insere nessa linha do tempo. Fazemos parte de um plano dele, que começa com os judeus, mas se estende para nós, chamados na Bíblia de gentios. Mas também nós encontramos um selo. Nós encontramos um carimbo de Deus nos marcando como sua propriedade. É o Espírito Santo em nossos corações. Esse é o penhor de Deus, garantindo que Deus virá buscar os que são seus. E se nós colocarmos a nossa vida nesses trilhos, isso é para fazer diferença na sua vida. Porque você vai caminhar mais seguro. Você vai caminhar mais grato, não é? Você vai caminhar com maior esperança. Você não está perdido aqui. Não. Existe um propósito de Deus. Existe um plano de Deus. Existe um penhor de Deus. Deus virá buscar os que são seus. E se você está selado com o Espírito Santo, você vai. Porque Ele vem buscar os marcados. E Deus está marcando pessoas para poder levá-las com Ele, para cumprir aquele bom propósito de fazer do filho dele envergonhado, humilhado, pisado aqui nessa terra, para que esse filho seja o cabeça de todas as coisas. E nós estaremos lá, debaixo deste cabeça, desse Senhor, fazendo parte do seu reino. Por quê? Porque entendemos o propósito de Deus, entendemos o plano que Ele traçou, tudo muito bem bolado, como a gente diz, né? De uma cabeça gigante, inteligente, que é a cabeça de Deus. Muito bem garantido. Porque tem um penhor, tem um carimbo, que é esse carimbo que só Deus pode colocar em nossas vidas, o Espírito Santo dentro de nós, selando, nos marcando como propriedade dele. Que Deus abençoe sua vida. Que você saia dessa noite, deste lugar, ou desconecte, né, do culto online, com essa alegria no coração, pensando assim: Deus, obrigado porque há um tesouro da graça. Não é um tesouro trancado, não é um tesouro guardado, escondido, não. É um tesouro aberto, que Paulo diz que Deus derrama sobre nós, está disponível para nós. Nesse tesouro tem o propósito de Deus, Deus querendo nos tirar do pecado. Nesse tesouro tem um plano de Deus, Deus nos inserindo na sua história, no seu tempo, no seu programa para esse mundo. E nesse tesouro tem um penhor de Deus, Deus marcando o seu povo, e a gente pode caminhar nessa certeza: Deus virá nos buscar, porque nós somos selados com o Santo Espírito da promessa.